A rainha Cleópatra será a primeira realeza a ter sua história contada na série documental da Netflix sobre rainhas africanas, produzida por Jada Pinkett Smith. Mistura de entrevistas com dramatizações, a produção estreia só em 10 de maio, mas já sofre retaliações e ataques racistas após a divulgação de que a egípcia é interpretada pela atriz negra Adele James. Até políticos do Egito estão achando um absurdo a escolha da atriz para fazer a figura, já representada no passado por atrizes brancas, como Elizabeth Taylor, e ameaçam banir a obra do país. Nascida no Irã, Tina ressalta que as origens de Cleópatra deixam claro que as chances de ela ter sido uma mulher branca são poucas e rechaça que exista polêmica agora, já que a escolha de atrizes brancas nunca foi questionada. Um advogado egípcio chegou a entrar com um processo acusando a série de violar as leis da mídia e tentar apagar a identidade egípcia, enquanto um arqueólogo fez comentários insistentes de que Cleópatra tinha pele clara, não negra. Esse é o assunto do comentário de hoje de Alexandre Borges, que está achando dessa polêmica, dessas reclamações todas. Borges, boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos. Assunto delicadíssimo, mas vamos lá, né? A gente não está aqui para fugir de polêmica. E foi interessante a introdução que você fez, porque você já me dá uma linha por onde eu devo ir no meu comentário, então eu já te agradeço. Em primeiro lugar, não existe apenas duas possibilidades, ou é africana ou é branca Elizabeth Taylor, né? E é isso que eu vou chegar. O ponto é o seguinte, essa série que vai ser lançada é uma série documental. Então, a polêmica, ela se explica por quê? Porque o filme da Elizabeth Taylor, de 1900... nós estamos vendo, inclusive, a imagem de uma recriação do que seria, aí sim, um rosto mais próximo do dela, feita por uma artista que tem um canal do YouTube que faz isso. É muito interessante essas imagens. Então, eu vou chegar lá. O ponto é o seguinte, o filme de 1963, o clássico com a Elizabeth Taylor, é um filme de 4 horas de duração e é ficção. Em momento algum aquele filme está dizendo que é a realidade, que é um documentário. Da mesma maneira que se fala, mas tem muito Jesus Cristo branco, aí é uma recriação simbólica e ficcional. Agora, essa série da mulher do Will Smith, eu espero que ele não me dê um tapa por estar falando mal da série, mas é uma série que se diz documental. E aí, sim, nós temos problemas. Por quê? Porque essa colocação que eles fazem, que até foi bem reproduzida no comentário do Vitor, de que ou ela é branca, caucasiana, dinamarquesa, ou ela é negra, africana, é uma falsa questão, tá? A história da Cleópatra, ela descende de gregos. A história veio do Alexandre o Grande, a quem eu agradeço, devo meu nome. E o Alexandre o Grande, ele morreu jovem, com 30 e poucos anos. Quando ele morreu e ele tinha aquele império muito vasto, houve guerras e disputas entre os seus generais, e um dos generais mais próximos a ele, amigo dele, o Ptolomeu, ficou com o Egito, a parte ali do Egito. E aí nasce uma dinastia conhecida como dinastia ptolomaica, onde ele, macedônio, grego, ele casou com uma Macedônia, e a partir daí veio uma linhagem real, onde se casavam esses gregos entre eles. Era uma corte feita por macedônios, onde eles casavam, inclusive, irmão com irmã. A própria Cleópatra chegou a casar com o irmão, que depois foi destronado e morto. Enfim, os pais da Cleópatra provavelmente foram irmãos também. Eles tinham muita preocupação naquela época com essa coisa da linhagem biológica. Então eles casavam entre eles. A chance da Cleópatra ser qualquer coisa diferente de uma grega, com o rosto que vocês conhecem dos gregos, é muito pequena. Tem teorias, mas teorias que não têm muito fundamento na história. Então ninguém está dizendo que a Cleópatra é melhor ou pior por ter sido uma grega, ou aquele rosto mediterrâneo. Apenas quando a série diz que quer ser documental e quer contar a verdade, e dizendo que ela foi uma negra africana, no sentido que a gente entende ali pela África subsaariana, não tem nada a ver. Isso é um erro histórico. E aí, nesse ponto, os egípcios que reagiram se justificam, porque aí eles dizem, olha, vocês estão se apropriando, a elite americana woke
que tem essa agenda politicamente correta, está se apropriando da história do Egito. E aí, só para fechar o que você falou do racismo, aonde que está o racismo? Na minha visão, está em quem quer fazer documentários para exaltar a história da raça negra, o que é totalmente louvável e tem todo o apoio. Agora, quando você se apropria da história de uma egípcia de ascendência grega, o que os produtores estão dizendo? Olha, nós estudamos a história do mundo e não encontramos negros para fazer documentários de rainhas e de reis, então nós vamos apelar para uma egípcia de ascendência grega e vamos fingir que ela é negra, o que, na verdade, aí, na minha visão, é que está o racismo. Porque existem grandes negros que dariam excelentes documentários. Nós aqui, por exemplo, acabamos de perder o Pelé. Agora, você imagina se a Netflix faz um documentário do Pelé e bota um mexicano, ou bota, por exemplo, o Pedro Pascal, que está agora com sucesso em Hollywood, que é um chileno. E aí, se você for perguntar para a Netflix, para a elite americana, por que eles escolheram um chileno para fazer o Pelé, eles vão dizer, para a gente é tudo latino. Mais ou menos, você olhar para um egípcio e achar que um egípcio é um senegalês, você vai dizer, por quê? Não. Aí eles vão dizer, é tudo africano. Então, é uma polêmica que é uma cara dos dias de hoje, infelizmente, né? Nós aqui até contribuímos com isso, né? Existe um filme brasileiro do Marighella, onde foi escolhido o Seu Jorge para fazer, e obviamente o Marighella real não se parecia com o Seu Jorge, mas é o que nós estamos vivendo hoje. Esse do Seu Jorge, como é uma recriação ficcional, ainda se explica. O documentário da Netflix não tem desculpa. Pois é, mas não é a primeira vez, né, Borges, que há tentativas de se adaptar à história ou obras de arte, pelo menos aos dias atuais, né, torná-las, essas histórias e essas obras, mais aceitáveis em relação aos padrões de vida que nós temos nos dias de hoje. Eu até estava lembrando que recentemente tivemos a adaptação de livros da escritora britânica Agatha Christie, trechos dos livros dela que eram considerados, ou que na época não eram considerados racistas ou machistas, mas que hoje foram numa nova edição suprimidos, né? Apagaram, reescreveram o texto original da Agatha Christie. Você acha bem-vindas essas adaptações ou não? É uma mudança que não pode ser feita? Não, para mim isso é a mesma coisa que derrubar a estátua, né? Isso é uma coisa que o Estado Islâmico faz. Isso é uma maneira de infantilizar o público. O que você tem que fazer quando você está olhando para uma obra de arte de outros tempos, com outros costumes, você deveria, se for o caso, contextualizar e explicar para o leitor, para o espectador, o que ele está vendo. Você dá contexto, não tem problema nenhum. O problema é você reescrever a história. Aí sim, porque aí você está dando uma desinformação. Aí é fake news histórica. Aí você está dizendo, e o próprio trailer aí desse documentário da Netflix, ele fala, tem uma senhora entrevistada que ela diz, a Cleópatra era negra nesse sentido, de uma senegalesa, angolana, congolesa, e não era. E isso, na minha visão, inclusive até diminui a própria contribuição dos negros para a humanidade, que tem vários, sabe, tem o Nelson Mandela, imagina, tem milhões, se a gente for lembrar aqui, que poderiam dar grandes documentários sem você precisar pegar a história de uma egípcia de ascendência grega. Se você não for para, se você esquecer essa dinastia ptolomaica e for para aqueles reis mais antigos, os Ramsés, Tutankhamon, Nefertiti, da história do Egito, mesmo eles não eram exatamente iguais aos africanos do centro da África. Eles lembrariam mais o que a gente vê hoje do povo ali do Oriente Médio, o povo mais árabe, enfim. Eles teriam feições um pouco mais próximas deles do que de sul-africanos ou do centro da África. Aí a opinião do Alexandre Borges. Valeu, Borges. Boa noite. Bom feriado por aí. Bom final de semana. Para você também. Obrigado.